Hoje é uma data importante, mas não muito celebrativa. Hoje é o Dia da Sobrecarga da Terra de 2020. Significa que tudo que consumirmos a partir de hoje, a Terra não poderá suprir mais através da sua biocapacidade natural. Vem comigo que eu vou te explicar nesse vídeo melhor o que é isso. Mas antes, não se esqueça ao final do vídeo deixar a sua curtida e se inscrever no nosso canal. Assim essa informação poderá chegar a muito mais pessoas. Dia da sobrecarga da Terra. Esse dia marca a data em que a humanidade usou todos os recursos biológicos que a Terra poderia renovar durante todo o ano de 2020. A partir de hoje, entramos em débito. A humanidade utiliza atualmente mais de 60% do que pode ser renovado, o equivalente a recursos gerados por 1,6 planetas. Na verdade, estamos acumulando débitos desde 1970, quando registrou o primeiro déficit ecológico mundial, e ele vem crescendo a cada ano que passa. Mas este ano tivemos uns dias a mais de respiro, uma consequência direta do confinamento provocado pelo coronavírus em todo o mundo. Esse dia chegou 3 semanas mais tarde do que em 2019. A data reflete a redução de 9,3% da pegada ecológica da humanidade desde 1º de janeiro até o dia da sobrecarga da Terra, em comparação ao mesmo período do ano passado. A diminuição da extração de madeira e das emissões de CO2 resultantes do uso de combustíveis fósseis foram as principais causas por detrás dessa mudança histórica da trajetória a longo prazo da pegada ecológica da humanidade. Para saber mais a forma que chegaram a esses números, sugiro conhecer mais o trabalho da Overshoot Day e da Footprint Network. Para entender melhor o que tudo isso significa, primeiro vamos falar da biocapacidade, que é a capacidade regenerativa anual da Terra de produzir recursos renováveis para atender nossas necessidades e de absorver com segurança os resíduos gerados por nós. A biocapacidade representa um indicador de condição saudável de produtividade natural do planeta e das funções dos ecossistemas. Mas se hoje estamos usando a bioprodutividade equivalente a 1,6 planetas, significa que começamos a viver do capital que a vida construiu ao longo de milhões de anos, em vez de seguir o caminho mais sábio de viver com os juros anuais sobre esse capital. Estamos retirando da conta do capital natural e, no processo, diminuindo a capacidade de regeneração das funções ecossistêmicas. Enquanto nós estamos em débito com o capital natural, o capital da economia mundial, os rendimentos financeiros, crescem exponencialmente. Me parece que a conta matemática não fecha aqui. A gente sabe muito bem o preço das coisas, porque geralmente nosso orçamento financeiro é limitado. Vou dar um exemplo. Se neste mês meu gasto foi maior do que eu recebi, e mesmo assim eu continuar consumindo e gastando, eu terei que usar um cartão de crédito, por exemplo, para atender a minha demanda e com isso estarei tirando os meus recursos financeiros disponíveis do mês seguinte. E por aí vai, até que uma hora isso não se torna mais sustentável. Assim como o orçamento financeiro anda limitado, o orçamento dos recursos naturais também está. E o mais preocupante é o uso da mãe de todos os recursos, os ativos ecológicos. Isso é uma consequência da nossa demanda atual por recursos, representado pela pegada ecológica, uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão de consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. Expressada em hectares globais, permite comparar diferentes padrões de consumo e verificar se estão dentro da biocapacidade do planeta. Um hectare global significa um hectare de produtividade média mundial para terras e águas produtivas dentro de um ano. A pegada ecológica contabiliza os recursos naturais biológicos renováveis, como grãos, vegetais, carne, peixes, madeira, fibras, energias renováveis, etc. Os componentes integrantes dentro desse cálculo da pegada ecológica são o carbono, que representa a extensão das áreas florestais, capaz de sequestrar as emissões de CO2 derivadas da queima de combustíveis fósseis, excluindo-se a parcela absorvida pelos oceanos, que provoca a acidificação. Atualmente, as emissões de carbono provenientes da queima de combustíveis fósseis constituem 60% da pegada ecológica da humanidade. Áreas de cultivo representa a extensão de áreas do cultivo usadas para a produção de alimentos e fibras para o consumo humano, bem como para a produção de ração para o gado, oleaginosas e borracha.
Pastagens representa a extensão de áreas de pastagens utilizadas para a criação de gado de corte leiteiro e para a produção de couro e produtos de lã. Florestas, que representa a extensão de áreas florestais necessária para o fornecimento de produtos madeireiros, celulose e lenha. Áreas construídas representa a extensão de áreas cobertas por infraestrutura humana, inclusive transportes, habitação, estruturas industriais e reservatórios para geração de energia hidrelétrica. Estoques pesqueiros, calculado a partir da estimativa de produção primária necessária para sustentar os peixes e mariscos capturados com base em dados de capturas relativos a espécies marinhas e de água doce. Para assegurar a existência das condições favoráveis à vida, precisamos viver de acordo com a capacidade do planeta, ou seja, de acordo com o que a Terra pode fornecer e não com o que gostaríamos que ela fornecesse. Avaliar até que ponto nosso impacto já ultrapassou o limite é essencial, pois só assim poderemos saber se vivemos de forma sustentável. E o caminho mais sustentável é viver com os recursos que um planeta pode produzir. E de quantos planetas precisaríamos se todos vivessem como os Estados Unidos, por exemplo? Se todo mundo tivesse o estilo de vida de consumo dos americanos, nós precisaríamos de 5 planetas Terra produzindo seus recursos renováveis anualmente para atender. Alemanha, 3. França, Japão, quase 3 também. Brasil está na faixa de 1,8 segundo a WWF de 2018. A vantagem do Brasil é que ainda temos uma reserva em biocapacidade. De acordo com a Footprint Network, o Brasil tem uma reserva de 8,9 hectares globais contra 3 hectares globais de pegada ecológica. Isso acaba gerando opiniões divergentes, achando que por esse motivo o Brasil teria direito de aumentar a sua área de desmatamento, por exemplo. De fato, o Brasil ainda tem potencial de trabalhar uma economia ecológica dentro da sua capacidade regenerativa, mas isso tem que ser feito de forma a não afetar os serviços ecossistêmicos que os nossos biomas entregam. Dentro da plataforma da Footprint Network, você pode enxergar também qual é a situação atual de cada país em relação à sua reserva biológica e pegada ecológica. Mas voltando para o nosso momento presente, o dia da sobrecarga da Terra é apenas um dia no ano. Já a biocapacidade nos alimenta todos os dias. Este ano, mais do que nunca, o Dia da Sobrecarga da Terra constitui uma oportunidade sem precedentes para refletir sobre o futuro que desejamos. Os esforços para responder à Covid-19 serviram para demonstrar que é possível mudar a tendência no consumo dos recursos ecológicos num curto espaço de tempo. Não podemos continuar vivendo, consumindo e crescendo infinitamente em um planeta finito. Ficou curiosa ou curioso para saber qual que é a sua demanda do planeta Terra? Nesses 2 links aqui você pode calcular qual é a sua pegada ecológica. No próximo vídeo eu vou apresentar os meus indicadores de 2019 e calcular junto com vocês qual que é a minha pegada ecológica de agosto de 2020.